Boa tarde, meu prefeito Edinho. Boa tarde a todos e todas aí que estão aqui nos assistindo. Hoje nós vamos dialogar aqui, meus companheiros e companheiras, com o nosso prefeito Edinho de Araraquara, um companheiro que é o prefeito na concepção da palavra, que não é só um título, ele executa isso desde quando foi prefeito de Araraquara e continua sendo, cuidando da população, que é o que tem que fazer um servidor público, e ele é da mais alta qualidade. Então, hoje nós estaremos dialogando com ele aqui, para que ele mostre, a intenção é essa mesmo, Edinho, para que você mostre para o Brasil que é possível ser diferente do genocida que nós temos presidindo o nosso país, né? Até porque eu gostaria que você fizesse também um resgate de como começou em Araraquara a questão do controle que você fez logo no começo. Você já seguiu todas as orientações da OMS, Araraquara estava ali tranquilo, e mostrar também o que ocorreu depois, o que causou depois essa quase pane em Araraquara, mas que você, de novo, deu a volta por cima. Então, o motivo da tua presença aqui hoje, de estar dialogando com o nosso povo aqui, é mostrar isso, nesse momento, né, de enfrentamento a essa pandemia, e eu sempre, Edinho, me solidarizo às quase 300 mil mortes, 300 mil vidas, né? Quantas famílias chorando e vendo pessoas, às vezes, muitos irresponsáveis, inclusive estão morrendo, né? Eles vão para atos que se contaminam, que se misturam e acabam morrendo. Eu quero lamentar hoje mais uma morte, né? Importante, a morte do Major Olímpio, que inclusive falava contra o lockdown, mas é uma vida que se perde. E ali, ó, o diagnóstico mostra, remar contra esse vírus, contra essa doença, não funciona. Então, a tua experiência é algo que não pode ficar só aqui, só no estado de São Paulo, só em Araraquara, e é isso que nós queremos que você mostre aqui para a gente. Uma honra, um privilégio ter você aqui participando desse espaço. Olha, Paulo, a honra é minha, não vamos ficar aqui rasgando muita seda, não, mas você sabe do respeito que eu tenho por você, a liderança sindical que você né? Enfim, uma liderança que representa um projeto de sindicalismo no Brasil, um sindicalismo comprometido, com organização de base, né? Um projeto que efetivamente inspirou muitas e muitas gerações e continua inspirando. E eu tenho uma alegria imensa em estar conversando com você, estar conversando com todos os metalúrgicos, né, que estão nos acompanhando, e com todos os trabalhadores e trabalhadoras que estão nos acompanhando aqui também, a população que acompanha, né, o trabalho da Confederação. Eu quero fazer um resgate, Paulo, rapidamente. Em 2020, nós montamos uma estrutura aqui em Araraquara, que ela funcionou e funcionou bem. Fez com que Araraquara fosse a menor letalidade, né, a cidade que menos perdeu vidas no estado de São Paulo e a terceira menor letalidade do Brasil, né? E criamos uma estrutura de hospital de campanha, central de referência, de acompanhamento, né, dos indicadores, né? Nós monitoramos diariamente, né, o que acontece na contaminação, nas internações, que tipo de internação está acontecendo, de fato, um centro de referência. E criamos aqui uma unidade, uma UPA, né, para atender só os positivados ou sintomáticos de Covid-19, né? Fizemos uma testagem, Araraquara é uma das maiores testagens, até eu pedi para atualizar aqui, Paulo, na nossa conversa, são as maiores testagens do estado de São Paulo, os maiores do Brasil. Nós temos, para você ter uma ideia, 37.752 mil testagens a cada 100 mil habitantes. Para você ter uma ideia, a média nacional é 13.392 e a média paulista é 20.786. Então, Araraquara fez um trabalho de casa, né? Fomos atrás dos positivados, cuidamos dos positivados, fizemos equipe de bloqueio dos positivados e comunicantes, telemedicina para acompanhamento desses positivados, né? Fizemos também equipe de consulta domiciliar
para aqueles grupos de risco, né? A nossa testagem aqui em parceria com a Unesp, nós coletávamos material no mesmo dia saiu o resultado, porque numa pandemia o tempo conta muito, né? Você tem que ter tempo para correr atrás. Então, o positivado, se você achar ele hoje ou amanhã, faz muita diferença. E tudo isso funcionou bem. Quando foi em janeiro, na última semana de janeiro agora de 2021, nós fomos atrás de uma mudança brusca que teve na curva de contaminação. Nós notamos que a curva cresceu de forma abrupta, né? E essa inteligência que nós montamos aqui de acompanhamento dos positivados, né? De acompanhamento de quem era positivado, de que forma que a positivação se deu, né? Essa central de monitoramento nos deu um alerta. Alguma coisa estava acontecendo diferente na curva de contaminação, na curva móvel de contaminados, né? No final de janeiro. Enfim, mandamos as amostras para o IMT, para o Instituto de Medicina Legal, de Medicina Tropical da USP, né? E o que aconteceu? A resposta que veio foi que era a cepa nova de Manaus, né? A mutação brasileira do coronavírus, né? Ela estava circulando em Araraquara e foi ela que estava provocando esse crescimento abrupto das contaminações. Nós olhamos, evidente, para Manaus, olhamos imediatamente para Manaus e vimos o que tinha acontecido em Manaus no mês de dezembro, né? E corremos atrás para tomarmos as medidas. Quais foram as medidas que nós tomamos? Se você não tem vacinação em massa, Paulo, e no Brasil não tem, produção de vacina, né? Nós não temos capacidade de vacinar o nosso povo. Se você não tem vacinação em massa, você tem que provocar isolamento social. E foi isso que nós fizemos, né? Colocamos Araraquara no primeiro momento na fase vermelha, a curva de contaminação não caía, portanto, a mutação do vírus continuava provocando um crescimento abrupto das contaminações, consequentemente, uma pressão sobre os nossos leitos, uma pressão grande sobre os nossos leitos, consequentemente, né, uma pressão sobre leitos de UTI, porque o paciente evoluía, o que nós notamos é que a nova cepa, o paciente evoluía muito rápido, né? Ele era positivado e rapidamente a doença evoluía. Pressão sobre leitos de enfermaria, posteriormente sobre leitos de UTI. Como a curva não caiu nas primeiras medidas, o que é que nós fizemos, Paulo? Nós fomos obrigados a decretar, a língua até enroscou aqui, decretar o lockdown. E foi o que nós fizemos, decretamos o lockdown. Nós não tínhamos nenhum modelo de lockdown para que a gente pudesse, né, buscar uma inspiração no Brasil. Olhamos para a Europa também. O modelo de lockdown da Europa, ele não restringia o que nós queríamos restringir, porque nós aqui temos um centro que nos orienta, que é um comitê científico que nós chamamos, que são os professores da Universidade da Faculdade de Medicina da cidade, são os diretores clínicos dos hospitais. Nós usamos muito os profissionais da Faculdade de Saúde Pública da USP, porque tem um posto avançado da USP aqui em Araraquara, né? A Unesp tem sido a nossa grande parceira aqui, né? A Unesp tem um laboratório que é quem faz os testes da cidade, quem acompanha, né, toda a testagem de Araraquara, é um laboratório que é referência nacional da Faculdade de Farmácia, enfim. Ouvimos a ciência, o que os cientistas nos diziam, inclusive pesquisadores que nós conversamos que acompanharam, né, as medidas de lockdown na Europa e nos países asiáticos. Eles diziam, olha, tem que fechar aquilo que aglomera, aquilo que junta a gente, porque se você não tem vacinação, só tem uma forma de você interromper o ciclo de reprodução do vírus, ou seja, quando o vírus sai de um paciente positivado para uma pessoa saudável. A hora que o vírus sai de um positivado e passa para um saudável, você reabre um ciclo de reprodução.
E é assim que a pandemia vai se alastrando. Então, se você não tem vacina para criar uma barreira imunológica na cidade, você tem uma saída que é o distanciamento social. E foi isso que nós fizemos, né? Retiramos transporte público de circulação, fechamos supermercados, fechamos shopping, fechamos centros comerciais, enfim, tudo foi fechado na cidade, inclusive a retirada do transporte público, só ficou farmácias e unidades de saúde. Foi um modelo que nós construímos, né, um modelo brasileiro, porque a Europa não fechou o supermercado, nem retirou o transporte público, alguns países asiáticos retiraram o transporte público. Mas o que os médicos e os pesquisadores diziam para nós? A curva é tão acentuada de crescimento da doença, se nós não fizéssemos o que nós fizemos, nem todos os leitos que nós estávamos planejando e abrimos na cidade, nós ampliamos leitos, nem os leitos que nós ampliamos daria conta do tamanho da curva de crescimento da contaminação. Então, nós tomamos essas medidas, felizmente, o resultado foi muito, muito positivo, né? Nós tivemos uma queda de 62% das amostras remetidas aos laboratórios, nós tivemos uma queda de 62% das amostras positivadas. E nós estamos, Paulo, há 10 dias sem nenhum paciente aguardando internação, né? Portanto, não é que nós superamos a pandemia, nós estamos muito longe disso, porque a pressão sobre leitos existe, porque o paciente que está internado hoje, principalmente em leito de UTI, é o paciente que foi contaminado há 20 dias, 30 dias atrás. Porque, como eu disse a você e ao público que nos acompanha, essa nova cepa ela tem uma outra característica, ela evolui rapidamente e evolui em paciente jovem, paciente que, na primeira versão do vírus, dificilmente a doença evoluía. O paciente jovem, clinicamente saudável, dificilmente a doença evoluía. Agora ela evolui e leva esse paciente à UTI. E esse paciente, como ele tem condições de lutar pela vida, porque ele é jovem, é saudável, ele consome muitas vezes semanas e semanas de leito de UTI, de respirador. Então, a queda sobre a pressão de leito de UTI, ela vai demorar um pouco mais, né? Mas, claro, com a curva de contaminação caindo, né? Nós reduzimos, Paulo, 65% de pacientes em quarentena. Então, os dados são muito sólidos de que o lockdown resolve, de que o lockdown ele faz uma interrupção na contaminação. Né? Eu sempre digo o seguinte, nós não vamos superar a pandemia. Né? A pandemia só será superada com vacinação, mas nós temos que fazer gestão da pandemia. Nós não podemos permitir que o sistema entre em colapso. O que é um sistema entrar em colapso? É você ter pacientes contaminados, um número grande de pacientes contaminados, e você não ter leitos para oferecer para esses pacientes. Isso é um sistema de saúde em colapso. Né? Nós, felizmente, mesmo nos piores momentos, nós corremos atrás de produção de leitos. Pra você ter uma ideia, nós ampliamos 70 leitos no município. Né? Primeiro, nós nunca desativamos o hospital de campanha. Né? Nem quando a primeira onda deu uma arrefecida, que foi em 2020, nós não desmontamos o hospital de campanha. Ao contrário, o hospital de campanha foi muito importante agora, nessa segunda onda, para que nós tivéssemos leitos e pudéssemos ampliar leitos. Né? Nós ampliamos 70 leitos, estamos ampliando mais 20 agora, ou seja, a cidade, em questão aí de menos de 30 dias, nós vamos chegar a quase 100 novos leitos, né? Só na cidade de Araraquara. Então, nós corremos muito, mas o que acontecia no pico da pandemia? A gente abria 10 leitos num dia, a gente olhava para trás, tinha 16, 20 pacientes esperando internação. Aí você abria mais 10 leitos, você olhava para trás, tinha mais 20 pacientes esperando internação. Então, é como se você tivesse correndo atrás, né, de um passado. Né? Você abria leito hoje, mas o que estava influenciando nos teus leitos
eram os pacientes positivados há 15, 20 dias atrás. Né? E qual a dificuldade de você ampliar leitos? Felizmente, nós, na última semana de janeiro, quando notamos e fomos notificados pelo Instituto de Medicina Tropical da USP, que era a cepa de Manaus, nós já saímos correndo atrás de ampliação de leitos, compra de equipamentos, de usinas de produção de oxigênio, né, porque nós estamos vendo aí o colapso do oxigênio. Como nós olhamos o que tinha acontecido com Manaus, nós corremos atrás, não tem usina de oxigênio na prateleira, as indústrias têm que produzir usina, né? Então, para você ter uma ideia, usina que nós pedimos no começo de janeiro, tem aí uma semana que foi entregue a última usina para nós, né? Corremos atrás de cilindros de oxigênio, né, porque você também, né, você não tem, né, o nosso receio era que a gente tivesse que ampliar leitos, não tivesse produção de oxigênio pelas usinas e tampouco tivesse cilindro como retaguarda. E não tem, né, você sabe disso, você que é do ramo metalúrgico, você não produz cilindro de oxigênio da noite para o dia. Carregar o cilindro é fácil. O problema é você ter o vasilhame. Mas foi isso, nós tomamos todas essas medidas. Felizmente, hoje a cidade vive uma situação um pouco melhor, né? Temos ainda muito que caminhar, mas, claro, hoje eu fiz uma reunião com os prefeitos da região, que não adianta só Araraquara tomar medidas se a região toda não tomar, né? A nossa realidade é muito regional, né? A população regional, ela circula muito, ela trabalha num lugar, estuda em outro, mora em outro. Então, a nossa preocupação agora ela é grande com a região. Beleza. Meu querido Edinho, quero te explorar mais um pouco aqui, certo? Então, vamos lá. Saudar aqui o meu companheiro Buzina, que é aí da região de Matão, Pula-Pula, a companheira Sol, Feijó. A Kelly, que é aí de São Carlos, está dizendo o seguinte, Edinho, que ela está clamando para que isso chegue lá em São Carlos também, que está difícil a vida lá, né? Muitas contaminações. E aí tem uma pergunta aqui para você, mas eu costumo dizer, desde o começo dessa pandemia, que você falou aí que revisitou outras experiências para implementar o lockdown. Porém, eu avaliei o seguinte no começo, que nós, no Brasil, tínhamos uma vantagem competitiva, se é que se pode chamar assim, que nós conseguíamos ver o que estava acontecendo no mundo, né? Antes de chegar no Brasil, o que aconteceu na Itália, na Inglaterra. Porém, nós tínhamos uma desvantagem competitiva absurda, que é o presidente que se elegeu aqui nesse país. Então, até que ponto esse camarada, esse genocida, prejudicou as nossas ações aqui na cidade de Araraquara? E também tem uma pergunta aqui do Marcos Caires, né? Porque aqui, isso aqui está uma família, além da família sindical, tá a minha família aqui, tá o Marcos, tá a Vânia, tá o João, tudo Caires aqui, misturado aqui, te vendo, parabenizando aí pelo trabalho. Se você está oferecendo auxílio, algum auxílio para a população, né? Porque a gente sabe que no lockdown, às vezes o trabalhador, a trabalhadora fica sem receber o seu salário. Então, como é que você resolveu essa situação aí na cidade? Olha, Paulo, só começando aqui em relação ao governo federal, né? Nós, enfim, tomamos as medidas que tomamos sem nenhum apoio do governo federal, né? Nós recebemos, é verdade, apoio do governo estadual. Isso é verdade, o governador liberou R$300 a diária de R$370 a diária de enfermaria para que a gente credenciasse leitos de enfermaria e R$400 o leito de suporte respiratório, e que é uma ajuda. Ela não está muito longe de cobrir todas as despesas, mas é uma ajuda. Agora, o governo federal, ao contrário, né, ele descredenciou os leitos SUS de enfrentamento ao Covid. Em janeiro, foi o último mês que os municípios receberam qualquer tipo de ajuda. Depois, os leitos foram descredenciados. Mas o que me causa mais indignação, Paulo, é que, né, eu, que tive a imensa felicidade de ser ministro de Estado no governo da presidenta Dilma, e eu trabalhei intensamente quando da epidemia do Zika. Então, eu sei minimamente como funciona o governo. Nós temos uma vigilância epidemiológica nacional que ela é fantástica, ela funciona e ela monitora
cotidianamente o presidente da República. Nós temos uma vigilância sanitária que funciona e também monitora o presidente. Nós temos a Anvisa, que tem acesso a todas as informações sobre saúde pública do Brasil. E nós temos as universidades federais que têm seus centros de pesquisa, né, que conseguem saber efetivamente o que está acontecendo, né, em cada região do Brasil. Então, em dezembro, Paulo, quando foi detectada a nova cepa do coronavírus, né, a mutação brasileira do coronavírus, que foi identificada como P1, né, a cepa de Manaus, claro que o governo, e é tão lógico isso, claro que o governo olha para Manaus, vê o que está acontecendo, uma mutação do vírus contaminando da forma que contaminou, causando óbito como causou, levando colapso do sistema de saúde de Manaus em questão de semanas. Como que o governo ignora que aquilo iria acontecer no Brasil inteiro? Por um motivo simples, Paulo. Manaus tem a Zona Franca de Manaus. Todos os eletrônicos do Brasil, majoritariamente, são fabricados em Manaus. As motocicletas, as bicicletas e assim por diante. Então, todas as empresas logísticas do Brasil interagem com Manaus. Então, era claro, se o governo sabia de uma nova cepa, se o governo sabia que aquela nova cepa tinha um poder de contaminação, porque a USP já tinha isolado o vírus, a nova cepa, já tinha alertado a população brasileira, já tinha alertado o governo não só, Paulo, não toma providências, e quais seriam essas providências a serem tomadas? Quais seriam? Primeiro, imediatamente liberar recurso para que os municípios e os estados ampliassem leitos, porque se em Manaus a população morria sem atendimento médico, o que o governo deveria ter feito? Ampliado leitos, liberado recursos para que estados e municípios pudessem ter verba de custeio para abrir e ampliar leitos. Deveria ter acionado a indústria produtora de equipamentos que geram oxigênio no Brasil para que eles acelerassem os processos produtivos, porque o que faltou em Manaus? Oxigênio. E, claro, deveria ter acelerado o processo de compra de vacina. O que o governo faz? Não só ele ignora tudo isso, não faz nada disso, como ele descredencia os leitos SUS de enfrentamento ao Covid. Eu penso, Paulo, que muitas vezes a oposição fica correndo atrás de crime de responsabilidade. Se isso não é crime de responsabilidade, eu não sei o que é. Porque é um crime de responsabilidade tamanho que o governo se omitiu, que ele tinha informações. Não só se omitiu, como ele desmontou a estrutura existente. Qual é a consequência disso? São as mortes que nós estamos vendo, pô. Em 24 horas, quase 3.000 pessoas perdendo a vida. Se isso não é crime para você responsabilizar um presidente da República, eu não sei o que é crime. Eu não sei o que é crime. Então, eu penso que o Brasil, infelizmente, vai viver nas próximas semanas um genocídio. Nós já estamos vivendo, mas vai piorar muito mais. Porque o que Araraquara fez em final de janeiro foi só descobrir que a cepa estava aqui. Eu até, quando eu dava entrevista, Paulo, para a grande imprensa, eu dizia, olha, Araraquara é o prenúncio do que vai acontecer no estado de São Paulo e no Brasil. Araraquara não tem uma ponte ligando ela a Manaus. Nós não temos uma integração com Manaus que seja só nossa. A única coisa diferente que aconteceu é que nós identificamos a cepa, porque a cepa, da mesma forma que ela estava circulando em Araraquara, já estava circulando no Brasil inteiro. Repito, por quê? As empresas de logística, elas operam de Manaus para o Brasil inteiro, para distribuir os produtos da Zona Franca. Claro que essa cepa, dessa vez, a primeira onda veio por aeroporto, né, da classe média alta e dos ricos que vieram da Europa e trouxeram o vírus. Dessa vez, ela veio por terra, ela veio por avião cargueiro, ela veio pelas barcaças
que escoam produção de Manaus. Enfim, ela veio pelo sistema logístico. E por isso que ela veio, né, da periferia para o centro, ela veio, né, do interior para as capitais ou do Nordeste para os grandes centros, né? É porque ela veio seguindo o trajeto logístico existente no Brasil. Então, existe uma omissão imensa nesse episódio do governo federal. Em relação... Araraquara já tinha, em relação ao suporte de apoio social, Araraquara já tinha uma cesta de programas sociais. Nós temos aqui um cartão, que é o Bolsa Cidadania, que é muito inspirado no Bolsa Família, com critérios municipais para atender a população em vulnerabilidade. Nós temos um programa de segurança alimentar que ele é muito robusto, né? Então, nós já tínhamos uma estrutura montada. O ano passado nós criamos uma rede de solidariedade, que é para atender principalmente as famílias em vulnerabilidade, vítimas da pandemia, né? Nós já tínhamos famílias em vulnerabilidade por conta da crise econômica que se arrasta há um bom tempo. A situação dessas famílias se agravou muito com a pandemia já em 2020 e agora em 2021 eu penso que será muito pior. Nós ampliamos o programa de segurança alimentar, estamos ampliando os programas de transferência de renda, né? Estamos ampliando as frentes de trabalho que nós temos aqui, 2 leis municipais que criam frentes de trabalho, uma para o combate à dengue, outra agora para o combate ao Covid, que é a limpeza de próprios, sanitização de próprios, combate à dengue, limpezas de áreas verdes, limpezas de próprios municipais também, né? E nós ampliamos muito, temos um programa que chama Jovem Cidadão, que o critério de seleção, né, é o jovem em vulnerabilidade, o jovem estudante em vulnerabilidade. Nós estamos ampliando muito esse programa também. Enfim, e temos um programa de recuperação das pessoas em extrema pobreza, que chama as Frentes da Cidadania, mas aí é para as pessoas em situação de prostituição, em situação de morador de rua, reeducando que sai do presídio, enfim, é uma cesta de programas que eles estão sendo ampliados nesse momento para que a gente possa enfrentar as consequências sociais dessa pandemia, Paulo, que é a maior tragédia humanitária da história do Brasil. Não há nada semelhante ao que nós estamos vivendo. É uma tragédia humanitária internacional, né? Depois da Segunda Guerra Mundial, certamente é a maior tragédia que o mundo está enfrentando. Fez com que a economia mundial caísse na depressão, não é nem recessão, é depressão econômica. É como se nós estivéssemos vivendo numa economia em situação de guerra, né? Nós estamos vivendo no Brasil um presidente que, em vez dele tomar medidas, como o mundo inteiro está tomando, de enfrentamento às consequências econômicas da pandemia, ele fica criando a contradição entre economia e vida. Essa contradição não existe, Paulo, né? A economia brasileira só vai voltar a crescer quando a instabilidade gerada pela pandemia for superada. Ou seja, nenhum investidor vai pôr dinheiro no sistema produtivo, vai trazer dinheiro para o Brasil, os investidores nacionais não vão pôr dinheiro na roda produtiva brasileira se nós estivermos vivendo um ambiente de instabilidade gerado pela pandemia. Ou o Brasil equaciona a pandemia, ou a economia não vai voltar a crescer. Não é o inverso. Não é o inverso. O Brasil deveria tomar as medidas corretas de enfrentamento à pandemia nesse momento, que é isolamento social e celeridade ao processo de vacinação. Certamente isso apontaria o Brasil para a retomada da economia. Se o Brasil não superar a instabilidade gerada pela pandemia, a economia não vai voltar a crescer. E aquilo que o Guedes atribui como crescimento econômico do final do ano passado, nós sabemos que aquilo é crescimento do consumo, porque o mercado consumidor foi irrigado com o auxílio emergencial e gerou um pico de crescimento, mas aquilo não era crescimento sustentável. Tanto é que na primeira instabilidade gerada pela segunda onda da pandemia, a economia brasileira está derretendo novamente. Então, tem que superar a instabilidade gerada pela pandemia. Se nós superarmos essa instabilidade com um plano sério de vacinação, né, com crédito para o pequeno e médio empresário, que é quem mais está sofrendo com a pandemia,
o prestador de serviço, o autônomo, o empreendedor individual. Precisa ter crédito para essas pessoas, né? Os americanos estão lá, né, irrigando a economia para que a pandemia possa ter consequências menores na economia. A Europa toda lançando plano econômico para enfrentar a pandemia. O Brasil, em vez de fazer isso, fica discutindo superávit primário, teto do gasto público. Não é esse o debate agora. Nós estamos vendo uma situação de economia de guerra, e economia de guerra tem que ter medida de ampliação da base monetária, por lá na frente a gente discute se tiver impacto inflacionário, lá na frente nós vamos discutir, né, se precisa tomar medida de contenção da inflação. Mas nesse momento agora, é crédito para o pequeno e médio empresário para ele poder suportar esse momento, é crédito para o empreendedor individual, é auxílio emergencial para as famílias em vulnerabilidade e vacinação em massa e isolamento até que a vacinação em massa gere imunidade de rebanho. É isso, infelizmente. O governo ignora a realidade e dá sinal trocado para a sociedade e faz aquilo que é o inverso do que o mundo está fazendo em relação ao enfrentamento à pandemia. Companheiro Edinho, excelente resposta. Tem muita gente aqui interagindo, colocando da luta, que você é um guerreiro, que tem coragem, né? E eu quero dialogar com eles aqui, ó. Do Pernambuco tem o Lorezon, tem a Linda Ferreira, tem a minha companheira Paixão, né? E eles estão perguntando aqui também, e o meu companheiro Dirceu Lopes diz que nós temos 5 prioridades para o Brasil hoje, na visão dele, e você pode comentar também, que é o auxílio emergencial, o confinamento, como você está fazendo aí, rigoroso, um comitê de crise, não sei quem comporia isso, a celeridade na vacina e o fora Bolsonaro. O resto dá para esperar. E tem uma pergunta também da Linda Ferreira, de Pernambuco, como que foi o grau de contaminação, né, dos trabalhadores da saúde, né, nesse sentido, de contaminação e morte desses profissionais. E o nosso companheiro Faustino, de Sorocaba, que é o Carpinha, ele quer saber como é que você dialogou com os trabalhadores aí, como é que se deu essa conversa, né? Como é que você fez o fechamento do município com relação ao fechamento do comércio, como é que foi a tratativa? Porque outro dia tinha uns malucos aí protestando contra o lockdown, protestando contra o fechamento da escola, querendo mandar os filhos para a escola. Então, como é que você tratou isso, né? E tem a Maria Vânia Silva Caires, por acaso minha irmã, qual a reação da população com o decreto do lockdown? Eu aproveito que nós não estamos politizando nada, mas é o seguinte, não é por acaso, mas Maricá, também no Rio de Janeiro, foi a primeira cidade a comprar 400 mil doses de vacina, está lá vacinando o povo, além de outros benefícios, e é uma cidade administrada pelo PT. Se fala tudo que foi comprado, tudo que foi feito, só não fala nos jornais, nos grandes imprensa, de que partido que é. É interessante isso. Mesmo Araraquara, com essa exposição tua. Isso é um modelo dessa gestão tua, tem a ver também com esse modelo petista de governar, e, na minha opinião, tem que servir de modelo para o Brasil. A tua experiência, a experiência que eu acompanho em Maricá. Eu não sei se eu fui muito rápido, mas são essas perguntas para você, e o povo aqui parabenizando, muito feliz com a tua atuação. Que é assim que tem que agir um dirigente, né, quando está no cargo aí que você ocupa. Olha, eu vou tentar tratar aqui as questões. Primeiro, eu penso que é isso. O Brasil precisa de num momento como esse, é como se a gente fizesse... eu tenho feito muita analogia aqui, Paulo. É como se você estivesse vivendo uma guerra, porque na prática é uma guerra, só que o teu inimigo, ele é invisível, você não enxerga ele, e ele tem uma letalidade absurda, né? Absurda. Ele tem matado, né? Nós estamos falando aí um país que caminha para 300 mil mortes. 300 mil mortes. Então, de fato, você tem que ter um plano de ação como se você estivesse enfrentando uma guerra, né? E, claro, aí você tem que ter um norte. A primeira coisa que você tem que ter é a unidade do país, né? Eu digo, o Brasil tem algo que nenhum país do mundo tem, que é o SUS. Se você for em qualquer vilarejo, em qualquer cidade, seja ela menor que for do Brasil, você vai ter um braço do SUS. Ou uma unidade
saúde da família, ou um agente comunitário que faz um trabalho lá, uma unidade básica, ou uma unidade de urgência e emergência, alguma coisa do SUS você vai ter. Então, se nós tivéssemos unidade nacional, um presidente que unificasse o Brasil e que desse um comando, rapidamente o Brasil se unificaria em torno de um plano de ação e nós agiríamos no enfrentamento à pandemia. O problema é que nós não temos unidade, os municípios trabalham de uma forma, né, às vezes alinhados aos governadores, mas aí vem o presidente dar um sinal trocado. Às vezes tem regiões do Brasil que os municípios estão numa linha, o governador está em outra. Enfim, é uma confusão, uma falta de unidade, que lá na ponta o resultado é igual à morte, né? Nós não tivemos nenhum pico assim assombroso de contaminação de pacientes da saúde, não. Mas também a prefeitura se empenhou muito na distribuição dos EPIs, né? Investimos bastante, né? E claro, fomos aprendendo em 2020 com o manejo, né? Com o manejo da pandemia, o que é que contaminava, o que não contaminava, quais as situações de exposição. Claro que nós tivemos óbitos de funcionários da saúde, né? Nada também assim que fosse, né, que significasse, né, uma situação de contaminação no local de trabalho, né? Eu estou tentando lembrar aqui, eu estou me lembrando do óbito de um funcionário do SAMU, né, mas é difícil saber se ele se contaminou no SAMU ou não, mas teve, né, eu me lembro agora. O restante, eu não estou me lembrando de óbitos, tem outros funcionários da saúde, mas não que estavam no front, né? No front, trabalhando no front. Agora, você tem, no front que eu digo, no enfrentamento à pandemia, agora você tem médico que se contaminou em consultório, faleceu, você tem outros profissionais da saúde que acabaram se contaminando e foram a óbito, né? Mas não é nada que tenha assinado sinais, acendido sinais de alerta, não. Mas toda morte é morte, né? Foi uma coisa... Eu próprio tive no enterro desse funcionário nosso do SAMU, pessoalmente, né? Tive no sepultamento dele, dialogo com a família até hoje, enfim, a prefeitura tenta dar o suporte necessário. Nós aqui, cada decreto que nós fazemos, da mesma forma que eu chamo as entidades do comércio, associação comercial, para conversar, eu chamo, né, os sindicatos dos trabalhadores, da mesma forma, né? E os sindicatos dos trabalhadores, como é um número maior, geralmente a gente faz por Zoom também, né? Faz virtual, né? Porque é um número maior de dirigentes sindicais. Mas eu conversei e converso constantemente com os sindicatos dos trabalhadores. A cada decreto, nós dialogamos com o sindicato para que as medidas sejam tomadas em sintonia. Protesto, nós tivemos. Eu tive carreata aqui dos negacionistas, ato na frente da prefeitura. Esse ato que teve no Brasil inteiro, teve aqui em Araraquara também, mas não é nada... claro, eu respeito, vou respeitar sempre, mas no caso carreata não tem problema nenhum. Agora, quando fizeram o ato físico de aglomeração, a prefeitura autuou, porque a aglomeração é proibida no meio da pandemia. Nós seguimos a lei serve para o bar da periferia que faz churrasquinho no meio da pandemia, serve também para aqueles que chamam ato e aglomeram. A lei serve para todo mundo. Mas o apoio foi majoritário, viu, Paulo? A população de Araraquara apoiou as medidas, nos deu respaldo, tanto é que nós alcançamos os números que nós temos alcançado. Eu tenho dialogado o tempo todo com a cidade. Não há nada que comemorar, não há, porque nós temos ainda muito chão pela frente, nós temos muito o que trabalhar para poder fazer com que a cidade respire fundo de verdade, né? Para que a gente tenha gestão sobre a pandemia, porque o que eu quero é isso, a gente ter governabilidade sobre ela, né? Porque
superar uma situação de pandemia, isso só vai ocorrer quando nós tivermos vacinação em massa. O que nós precisamos é ter gestão sobre o processo para que não haja colapso do sistema de saúde, né? Eu penso, Paulo, que faz parte, né, das bandeiras da esquerda a defesa da vida, né? Eu acho que nós, a esquerda, sempre se caracterizou pelas bandeiras que lá na frente elas representam a defesa e a valorização da vida, né? A vida em qualidade, né, com qualidade, a vida, né, com fartura, com abundância. É isso que nós sempre defendemos, né? Todo o nosso processo de construção das nossas bandeiras, das nossas políticas públicas, é a defesa da vida. Então, eu penso que isso é que nos unifica nesse momento, né? Claro que nós estamos preocupados com a situação dos comerciantes, que não têm uma linha de crédito para que possam suportar esse momento. Nós estamos preocupados com a situação dos desempregados, das pessoas que viviam aí fazendo bico, né? A diarista que tinha 3, 4 diárias na semana, ela tem 2. O servente pedreiro que ia fazer um biquinho numa obra que ele pegou, a obra foi adiada. Enfim, nós estamos preocupados com tudo isso. Mas, nesse momento, nós sabemos que tudo é possível se recuperar, menos a vida. A vida não se recupera. A vida não tem como você recuperar uma família enlutada, a dor de uma família enlutada, sonho de uma pessoa que faleceu, o papel que aquela pessoa tinha na sua família, isso não se recupera. Eu tenho dito assim, a gente não consegue contabilizar uma vida, a dor de uma família, um sonho que foi ceifado, né? Uma pessoa que tinha uma importância num processo familiar e essa pessoa desapareceu de uma hora para outra por conta de uma contaminação. Isso não tem como contabilizar. Não tem como você pôr isso na planilha de custo. Então, nesse momento, nós temos que entender que o mais importante é a defesa da vida. Essa dúvida nós não podemos ter. Obrigado, companheiro Edinho. Agradecer aí pelas respostas, né? Continua o povo aqui, agora o Eric clamando em São Carlos também, o companheiro Egli dialogando com a gente aqui, e foi me perguntado também, mas eu vou falar uma outra coisa, eu vou fazer a pergunta só para não esquecer, mas você meio que já deu a pista, né? Quais os procedimentos de gestão utilizados para manter a população em casa, né? Agora, o que eu vou falar para você, é importante dizer isso, porque nós temos um sistema de saúde, um dos melhores do mundo, que tem potencial para vacinar 1 milhão de pessoas por dia, e nós não temos vacina. Então, qual foi o papel do SUS? É importante dizer isso, né? Porque às vezes as reportagens de entrevista mostram o seu trabalho, que está muito bonito, mas não mostra o SUS, como é que ele está funcionando, que ele é extremamente importante para o nosso país. E dentro da minha área, da área sindical, no caso aqui, os metalúrgicos, nós estamos tendo alguma iniciativa, porque as empresas nos procuraram, e como a gente está à mercê, na mão desse genocida que não faz nada, nós estamos começando a comprar a vacina, dialogando com as empresas, vamos fazer reuniões com todas as montadoras, e aí a nossa proposta é, primeiro, um lockdown na linha do que você implementou, 15 dias em casa, com o salário pleno, porque o trabalhador não tem culpa desse vírus, a população nossa não tem. E também comprar essas vacinas e entregar para o SUS, que é o sistema correto. Então, eu queria entender como é que vocês avaliam também isso, porque são iniciativas que começam a acontecer pelo desespero, porque você está, como você disse, a vida, não tem outra, não tem como recuperar, como você devolver a vida. Então, a gente está buscando vacinar, mas sempre respeitando a lógica da prioridade daquelas pessoas, né? Porque tem que entender que o passado tem direito, é por isso que tem a prioridade para os idosos, né? E tem essa sequência. Então, eu queria ver como é que você avalia essas iniciativas de compra de vacina por empresas privadas, mas construída através de um diálogo com o movimento sindical, além das outras falas. Olha, Paulo, eu vou te falar aqui, é um debate que ele é polêmico, mas ele tem um princípio, né? E, claro, tem isso que você está dizendo, que é a ausência do governo federal. O que me preocupa, né? Um dos pilares do SUS é a equidade. O que isso significa? O SUS foi construído em cima de um princípio, a equidade. Todos os brasileiros têm direito à assistência à saúde. Se você sair da tua casa agora e estiver vindo para Araraquara e você passar mal
e entrar em Campinas, você tem direito a ser atendido. Se eu sair daqui em direção a São Paulo e passar mal e entrar em Rio Claro, eu tenho direito a ser atendido. O mesmo acontece com o trabalhador do Acre, com o morador do Piauí, do Rio Grande do Sul, de Roraima, de Rondônia e de São Paulo. Todos têm direito à assistência à saúde. Esse é o princípio da equidade. O SUS, ele é tão forte e ele é tão robusto porque ele está sustentado em cima da equidade. Como é que você mantém o princípio da equidade? É quando o SUS cumpre o seu papel, ou seja, o governo federal ele tem a atribuição dos planos nacional de vacinação. Nós estamos vivendo agora uma pandemia, como nós temos plano de vacinação do sarampo, como nós temos o plano de vacinação contra a raiva e assim por diante. E quem coordena isso, a H1N1, é o governo federal. Essa é a atribuição dele, é fazer com que a vacina chegue em todo o território nacional para que todo brasileiro seja vacinado. Esse é o papel do governo federal enquanto ente federado. Os estados têm papel na organização do SUS e os municípios têm papel na organização do SUS. Mas os planos de vacinação é uma atribuição do governo federal. A ausência do governo federal está fazendo com que governadores se articulem para comprar vacina, prefeituras se articulem para comprar vacina. Edinho, eu tô te ouvindo bem, mas o teu som está laminado, está dando um platinado na tua voz. Vou tentar deixar um pouco mais longe aqui. Eu estava dizendo isso, que a ausência do governo federal está fazendo com que governadores se articulem para comprar vacina, prefeituras se articulem para comprar vacina, empresários se articulem para comprar vacina. Governadores que têm acesso a fundos, ou estados que são mais ricos, se articulam para comprar vacina. Prefeituras que, pelo modelo tributário brasileiro, têm acesso a dinheiro, mais farto, tomam iniciativa para comprar vacina. O que isso, na minha avaliação, vai acontecer? Vai destruir o princípio da equidade do SUS. Ou seja, vai ter acesso à vacinação o estado que tiver recurso, a prefeitura que for rica, os estados que tiverem acesso à linha de financiamento, ou seja, vão ter a iniciativa da compra da vacina. Eu vou dizer que eles estão errados? Não, eles não estão errados, porque na ausência do governo federal, se eu tiver a oportunidade de comprar vacina, eu também vou comprar, porque a minha comunidade aqui, ela quer ser vacinada, mas digo isso, e farei isso se eu tiver a oportunidade, até porque agora, até hoje, Paulo, todos nós estamos nos mexendo em prol da vacina, mas eu quero te perguntar, onde é que está vendendo vacina? Onde é que vende? Porque até hoje, todo mundo falou em comprar, mas não acha vacina para vender, E mesmo a iniciativa dos governadores do Nordeste, que são iniciativas para se aplaudir, você não tem entrega de vacina ainda. Então, me preocupa muito nós ferirmos o princípio da equidade do SUS. Me preocupa muito, muito mesmo. Muito. E nós estamos vendo que alguns empresários querem comprar, doa uma parte para o SUS e vacina os seus funcionários. Não está errado, mas você percebe que o princípio da universalização do SUS ele está sendo ferido. Ele está sendo ferido. É uma agressão contra esse princípio. Enfim, mas na ausência do governo federal, o que vai acontecer é o que nós estamos vendo. Cada ente federado, cada setor da sociedade vai começar a se mobilizar, a correr, o Supremo dando sentença, o Congresso aprovando lei, mas eu acho que não estou julgando, acho que no desespero todo mundo corre mesmo para poder salvar vidas, mas é uma imensa derrota do SUS, viu, Paulo? Na minha avaliação. Obrigado. E eu queria... A gente já está aqui com
50 minutos, muita gente interagindo aqui com a tua participação. Primeiro dizer, né, dessa atuação tua perante essa pandemia, e sobre a compra da vacina, você tem razão, porque o que eu tenho de informação, Edinho, você pode confirmar também, do teu conhecimento, o mundo vai produzir em um ano 2 bilhões e 300 milhões de vacinas. Porém, no mundo nós temos 7 bilhões e pouco de habitantes. Então não teremos vacina para todo mundo. E nesse sentido, o SUS sempre será a melhor alternativa na minha visão. É que eu estou relatando para você, exatamente para você comentar o que está acontecendo no nosso país, né? Que é essa ausência, esse desgoverno, esse genocida que está colocado aí. Aí o povo se mexe, o povo tem que buscar, assim como os prefeitos, né? Mas na tua avaliação, mesmo o consórcio de governadores que você acabou de citar, o fato deles estarem conquistando aí, comprando doses da Sputnik, comprando doses de outros países, que o governo não fez, como é que isso aí você já falou, é um crime para ser excluído mesmo, já tinha que estar fora desse processo. Mas como que a gente poderia acelerar esse consórcio dos governadores? Porque nós temos também a CNM, que é a Confederação Nacional dos Municípios. Como é que essa Confederação dos Municípios poderia pensar algo para buscar de forma mais acelerada essas vacinas, fazer com que elas cheguem aqui até o nosso país? Porque eu ouvi informações hoje, estava numa reunião da Executiva Nacional do meu partido, e tem gente achando, né? Aliás, foi a fala do nosso governador do consórcio, o nosso companheiro Wellington Dias, está fazendo um trabalho brilhante lá no consórcio do Nordeste, adquirindo vacinas, inclusive com intervenção do nosso presidente Lula. Olha só, o presidente atual do país não consegue conversar com a Rússia nem com a China, e o nosso presidente consegue. Um fator importante, os países que estão produzindo vacina, que é China, Índia, e mais a Rússia, eram justamente aqueles que faziam parte do BRICS, que foi uma política construída pelo governo Lula. Então é bom registrar isso, esses feitos que nós fizemos. Então você vê alguma possibilidade de se espelhar esse consórcio de municípios, embora tenha muitos prefeitos aí negacionistas que não querem fazer, muito pelo contrário, eles atrapalham a compra da vacina, mas mesmo assim a gente sempre quer discutir um luz no fim do túnel, para ver se é possível ter alguma coisa nesse sentido com os municípios, para pegar esse exemplo que você fez, que não é qualquer exemplo, não é à toa que você foi colocado aí na mídia, pela grandeza do gesto, pela coragem. Aliás, os dirigentes que se testam, se provam, é na hora do fogo. Então você está sendo testado no pior momento, como você mesmo diz. Mas eu tenho que falar de você, porque aqui não é questão aqui de rasgar seda, não. Aqui é questão de reconhecer o trabalho de um profissional, de um político sério, que atua em defesa da vida, porque não existe nada que recupere a nossa vida, né? Então, temos que preservá-la, porque não vai ter como deixar. Até porque eles fazem o seguinte, eles ficam naquele lockdown meia-boca, que abre um pouquinho, fecha um pouquinho. Só que o cara abre um pouquinho, quando abre um pouquinho, morre o pessoal. Esse pessoal que morreu, ele não volta mais. Ele já era. Então tem que radicalizar mesmo, e mais uma vez eu quero te parabenizar. Era isso. E eu quero que você encerre a nossa live. Você tem aí mais 7 minutos para fazer isso, e fique à vontade. E eu estou aqui eu estou me sentindo extremamente recompensado, agradecido e muito feliz de ter estado sempre do lado certo, porque estou do lado de um companheiro como você, um dirigente da tua magnitude. É isso, Edinho. Muito obrigado. Obrigado, Paulo. Obrigado mesmo. Eu vou comentar aqui que você levanta, né? Eu sou vice-presidente da Frente Nacional de Prefeitos, né? A Frente Nacional de Prefeitos também montou aí um consórcio para compra de vacinas. Eu vou repetir, tudo isso é válido. E eu entrei no consórcio, porque se tiver a oportunidade de comprar, se nós soubermos onde tem para vender e entregar, claro que eu estou dentro do consórcio. O que eu quis, espero que o internauta que está nos acompanhando entenda, eu não estou criticando, tanto é que a Araraquara entrou no consórcio. O que eu tenho ponderado é que isso é ruim para o SUS. O que fortaleceria o SUS? É o princípio da equidade, é que todo brasileiro, se ele mora em Roraima, em Rondônia, no Amapá, no Piauí, São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Rio Grande do Sul, não interessa onde ele more, Goiás, Mato Grosso do Sul, não interessa Tocantins,
que esse brasileiro tenha acesso à vacina. Esse é o papel do SUS, esse é o princípio da equidade. Todos são iguais perante o SUS. Mas quando você tem a ausência do governo federal, você começa a ter cada um correndo para um lado para tentar adquirir vacina, mesmo nós sabendo que até agora se ouviu falar da Sputnik. Eu não estou dizendo que não vai acontecer. Até acho que tem muita chance de acontecer. Mas claro que é tudo intenção de compra. Nenhuma compra foi feita, nenhuma entrega ainda foi feita. É tudo intenção de compra, intenção de compra. Espero que a Rússia tenha a capacidade de produzir vacina para o seu povo e ainda vender para nós. Espero que as fábricas, as empresas, né, os consórcios aí da Inglaterra, dos Estados Unidos, Índia, China, todo mundo tenha capacidade de produção para o seu povo e ainda vender. É o que eu espero, porque senão nós vamos arrastar um bom período ainda, né, de pandemia. Independente da vacinação, Paulo, o que é importante a gente entender? Primeiro, a vacina é a única arma que nós temos para criar barreira imunológica. É a única, não tem outra. Mesmo assim, as variantes que estão circulando, ou seja, quanto mais contaminação tem, mais o vírus se altera, né? E cada alteração do vírus tem que se ver até onde a vacina consegue combater o vírus. Claro, a vacina é a única arma que nós temos, mas existe o risco de variantes aí, a vacina não ter a mesma efetividade. Então, o que nós temos que entender é que nós vamos viver um período ainda, talvez, mais longo do que a gente espera de enfrentamento da pandemia, né? Se nós voltarmos lá na gripe espanhola, 1918, 1919, nós vamos ver, né, que nós tivemos primeira onda, nós tivemos segunda onda, nós tivemos aí pelo menos 3 anos para que o Brasil conseguisse minimamente fazer gestão da epidemia, né, aqui no Brasil. Então, o que nós estamos vendo hoje é a primeira onda 2020, segunda onda 2021. Talvez a gente tenha que fazer uma gestão aí, ainda em 22, de uma situação de contaminação. Por isso que nós temos que pensar políticas públicas que sejam perenes, que sejam duradouras. Certamente essa pandemia veio para alterar hábitos, valores, concepções de organização da produção, concepções de organização da sociedade. Por exemplo, se você me permite, Paulo, tem uma analogia que às vezes eu digo, né, e ela é verdadeira, e nós vamos viver isso, infelizmente, nas próximas semanas. Nós vamos ver gente com muito dinheiro, rica, e o dinheiro nada vai adiantar, porque o alimento mais barato que o ser vivo precisa, que é o oxigênio, ele não tem preço, a pessoa vai morrer sem ter acesso ao alimento mais barato que o ser vivo precisa, que é o oxigênio. Então, efetivamente, é uma tragédia humana que nós estamos vivendo. É algo que as nossas gerações não vão esquecer. Vai marcar profundamente as nossas gerações, Paulo. E tem que nos fazer repensar conceitos. Repensar a importância das políticas públicas, porque eu vejo aqui Araraquara. Não estou criticando, não. Os planos de saúde, às vezes, têm uma série de limitações para os seus segurados, né? Onde é que as pessoas correm? Porque sabem que lá o atendimento ele é universal. É no SUS, é nas unidades da prefeitura. Vão lá para poder fazer exame de graça, ter consulta de graça, mesmo tendo plano de saúde. Nós
vivenciamos situação que os planos queriam parceria com a prefeitura para leitos, porque eles não tinham, os hospitais privados não tinham mais onde pôr leito. Então, nós temos que entender efetivamente o que nós estamos vivendo, a gravidade do que nós estamos vivendo, e também repensar valores, Paulo. Eu quero aqui, você que é um dos grandes dirigentes sindicais desse país, eu tenho defendido aqui arduamente o cooperativismo, Paulo. Nós precisamos estimular o cooperativismo, porque uma parte desses trabalhadores que foram demitidos na pandemia, eles não vão voltar. Porque muitas profissões não serão demandadas como eram. Muitas profissões talvez deixem aí de existir no próximo período. Outros serviços estão aparecendo, outras profissões. Eu digo para você hoje, Paulo, sem fazer nenhuma conta, e você, como dirigente sindical, pode fazer essa conta, que você tem mais subsídio que eu. Certamente, os trabalhadores de aplicativos eles já formam a maior categoria profissional do Brasil. Não tem nenhuma dúvida disso. Os aplicadores, os motoristas de aplicativos de entrega, já é a maior categoria profissional do Brasil. Que ainda não tem um sindicato que os represente. Eu não sei se é um sindicato, se é uma cooperativa. Aqui em Araraquara eu estou discutindo com eles para ser uma cooperativa e a gente desenvolver um aplicativo para eles saírem desses aplicativos que os exploram, eles terem uma cooperativa que produz um aplicativo próprio. Nós estamos conversando isso com política pública da prefeitura. Com política pública da prefeitura. E tem organizado, Paulo, agora no meio da pandemia, nós organizamos 5 cooperativas. Porque uma parte dos trabalhadores não vão voltar. E nós temos, Paulo, com o apoio do movimento sindical, mudar a legislação das cooperativas no Congresso Nacional, facilitando as cooperativas, inclusive para prestar serviços no serviço público. Hoje, uma cooperativa para prestar serviço, ou ela participa de uma licitação, ou ela tem que participar de um chamamento público, sem nenhum benefício. Então, nós temos que organizar esses trabalhadores desempregados para que eles possam, efetivamente, conseguirem produzir, trabalharem e terem acesso à renda. Para que eles possam produzir sem o patrão, sem a concepção da indústria, do empregador, porque não vai existir. Mesmo ele querendo ser empregado, ele não vai conseguir ser empregado. Então, eu penso que a pandemia nos coloca grandes desafios, Paulo, grandes. Que eu penso que as centrais sindicais devem protagonizar esse debate, devem ter força nesse debate, devem ter sensibilidade para as novas profissões que estão surgindo. Os nossos dirigentes sindicais têm que criar uma agenda no Congresso Nacional para que a gente possa regulamentar essa nova realidade que é a pandemia e o pós-pandemia, que a gente não sabe direito quando vai ser, por isso que é importante a gente ter ações agora, como a nova lei do cooperativismo, que tudo que é cooperativismo, o Ministério Público do Trabalho te enfrenta, impede, porque ele confunde cooperativa legítima com gato operativa. Claro que nós vivenciamos na década de 90 as gato operativas aí, que era uma forma de burlar a legislação, mas não é isso hoje. Isso eu penso que está superado, pelo menos por hora. Hoje nós precisamos pensar uma legislação que reconheça a cooperativa, que blinde as cooperativas que são legítimas e que facilite a legislação para que as cooperativas possam trabalhar, as cooperativas de trabalhadoras e trabalhadores. Então, é um desafio imenso que essa pandemia nos coloca. E eu quero aqui, Paulo, dizer também que eu estou muito feliz, eu fiquei muito feliz do convite que você me fez, muito mesmo, de participar desse momento aqui. Eu tenho, repito aqui, um respeito imenso por você, tenho um respeito imenso, né, pelo movimento sindical e claro, né, nós que somos da esquerda temos um carinho especial, né, com a história dos metalúrgicos, porque foi a história dos metalúrgicos que pariu o maior presidente da história desse país, os maiores líderes da história do mundo, né? Mas é isso, obrigado, Paulo. Sempre que você precisar,
estarei à disposição. Parabéns aí pelo arrojo, pela coragem também de fazer esse debate e que o movimento sindical seja o protagonista, né? Mais uma vez, traga para si o protagonismo para que a gente possa pensar esse momento tão difícil que nós estamos vivendo. Valeu, Paulão, obrigado. Muito obrigado a todos que estão nos acompanhando. Obrigado, Edinho. Uma honra estar com você aqui. Só registrar como nós estamos em sintonia. Isso que você falou de acampar as cooperativas. Hoje mesmo nós tínhamos uma bancada de sindicalistas. Por acaso, eram metalúrgicos, que é o Sérgio Nobre, que é o presidente da CUT, que é metalúrgico do ABC, o Aroaldo, que é o presidente da Industrial, também do ABC, estavam discutindo com o governo algumas questões, né, importantes para nós aqui na região, sobre a indústria. E essa ideia tua, importante aí dos aplicativos, dos operadores de aplicativos, de Uber, etc., eu quero sentar com você, não já, porque presencialmente eu não posso, porque você tem uma ideia, quero dialogar com o público aqui, eu sou hipergrupo de risco, eu sou hipertenso, diabético, marca-passo, estou fofinho, um pouquinho fofinho, ainda tive um problema de embolia pulmonar, então não estou me arriscando. Isso, o isolamento foi a vacina, estou um ano isolado e realmente não teve problema. Então essa ideia tua, nós precisamos fazer. E só para dizer para você, como dói a perda, né, quando ela chega perto da gente, nós perdemos o Zé Teixeira, lá no Rio Grande do Norte, de Covid, um dirigente gigante, né? Ou seja, parte do movimento sindical, a grande maioria, é guerreira, é de luta, entregou a própria vida, literalmente, nesse enfrentamento. E quero saudar aí, em Araraquara, que você conhece bem, o Serjão, nosso presidente do Sindicato dos Metalúrgicos aí de Araraquara, e todos os sindicatos nossos que temos por aí, até porque também, Edinho, eu estou hoje secretário sindical nacional do Partido dos Trabalhadores, e muito me orgulha. E me orgulha fazer parte de um partido que conta um quadro como você. Muito obrigado, um abraço e até a próxima. Obrigado, Paulão. Tchau, tchau. Tudo de bom. Tchau. Te liberar que você tem que trabalhar muito ainda.